Meus irmãos, muito boa tarde. A paz dos minhas irmãs. Ufa! Amém. Bom estar com vocês. Quero agradecer pelo convite da igreja, da liderança, pastor Marcos, pastora Cristiane. Quero também agradecer à Segunda Igreja Batista que me permite estar aqui. Quero agradecer a Zenilta que está conosco, a irmã da nossa igreja que veio conosco, a irmã Regivane. Queríamos falar nesta noite, nesta tarde e na noite, vou falar para os homens, sobre algumas coisas que nos interessam. Então nós queremos fazer assim uma palavra, uma palestra, mas mesclar com coisas bíblicas. E eu queria pedir uma licença para as irmãs, para falar assim bem à vontade, sabe, para abrir o coração. Então se eu exagerar em alguma palavra, você vai perdoando, tá bom assim? Tranquilo? Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 24. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, do verso 1 ao versículo 24. Vamos ver o que diz o texto sagrado, queridos. Isso. Amém? Escuta, por favor, com atenção. Diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à corrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã o pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ele a buscá-la, ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-los-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Agora avance um pouquinho para capítulo 19, primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Depois dessa parte que nós lemos, Elias foi utilizado para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta, mas agora Elias recebe uma grave ameaça. 1 Reis 19, verso 1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito,
e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Eli a dizer-lhes: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e a botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou outra vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Queridos irmãos, eu queria que você entendesse essa palavra. Elias é um profeta de Deus. Elias, meus irmãos, lá no Novo Testamento, no monte, ele aparece ao lado de Moisés, representando os profetas, e Moisés representando a lei. Elias é o maior profeta do Antigo Testamento. Elias é um homem de Deus que veio do nada. Elias é tesbita, ninguém sabe onde fica a cidade de Tesbe. Elias é de um lugarejo minúsculo, que fica nas montanhas de Gileade. Em Gileade quase não habitava ninguém. Elias veio do nada. Elias era desconhecido. Elias não era de uma escola de profetas. Elias não era de uma escola sacerdotal. Mas Deus levantou Elias para confrontar Acabe. Acabe foi um rei perverso em Israel. Dos 19 reis, do rei do norte, Acabe foi o pior rei, que casou com a pior rainha, uma mulher bruxa, demoníaca, infernal, idólatra e mandona. Acabe se tornou um fantoche. E Deus, para confrontar este homem, levanta um ilustre desconhecido, que veio do nada, que veio o tesbita, veio lá de Tesbe. Onde fica esse lugar? É filho de algum sacerdote? Não. É de uma escola de profetas? Não. É rico? Há um desconhecimento sobre Elias. Deus levanta um homem de nada para confrontar o homem mais poderoso do império. Ele começa profetizando contra o rei. Ele começa o seu ministério no auge. E é esse homem que é usado por Deus para dizer: fique tranquilo, não vai faltar comida na casa da viúva. É esse homem que Deus usa para ressuscitar uma criança. É esse homem que profetiza e diz: não vai chover por 3 anos e meio, e não chove. Irmãos, Baal era o Deus da prosperidade. Quando Deus usa Elias para dizer assim: não vai chover, Deus está derrotando Baal. Deus está dizendo: vocês não estão dizendo que Baal é o Deus da prosperidade. Quando você escolhe, não é a Baal que vocês agradecem, então eu vou mandar seca e vou mandar meu servo anunciar. Deus estava usando Elias para confrontar o reino e para destruir Baal. É Elias que é usado por Deus, irmãos, para oferecer um sacrifício público, e Deus recebe e lambe a oferta. É ele que é usado por Deus para destruir os profetas de Baal, para destruir Acabe e para destruir Jezabel. Que homem poderoso, que homem forte, que homem extraordinário. Eu quero ser um Elias, mas de repente uma ameaça. Olha, ele já tinha sido ameaçado a vida toda. Ele tinha sido procurado durante 3 anos e meio, ele estava fugindo, foi alimentado pelos corvos,
mas de repente, diante de uma ameaça, ele deixa o seu moço. Ele está dizendo: se eu for morrer, eu quero morrer sozinho. Elias corre, chega uma hora, chega embaixo de uma árvore, ele se deita e diz: basta, Senhor, eu não aguento, eu quero morrer. Ué, cadê Elias? Eu quero morrer. E pede a morte. Aí sabe o que Deus faz? Deus acorda ele e diz: come. Até para comer Elias estava precisando que Deus falasse com ele. Já ficou assim? Até para ir no banheiro está difícil. Elias ficou assim: come, Elias. Irmão, esse homem até para comer está precisando que Deus mande. Depois Deus acorda de novo e come. E esse homem está pedindo a morte. É um homem de Deus, mas é um homem em depressão. É um homem de Deus, mas é um homem angustiado. É um homem de Deus, mas é um homem. No final nós vamos ver a história de uma mulher, viu? Para ninguém ficar preocupado. Queridos, nós somos seres humanos. Elias também era ser humano. Sabe o que aconteceu nessa história? Elias vai para dentro de uma caverna. Aí Deus olha para Elias e diz: Elias, o que tu faz aí? É como se Deus estivesse dizendo: não foi eu que te mandei para cá, eu não te quero desse jeito, esse não é o teu lugar. Elias, o que é que tu está fazendo aí? Eu te mandei para o deserto e tu foi. Eu te mandei os corvos e tu se alimentou. Eu te alimentei através de uma viúva e tu obedeceu. Eu te usei e tu ressuscitou o morto. Eu te usei e os profetas de Baal estão mortos. Eu te usei, Elias. E agora, Elias, tu está com medo por causa de uma ameaça. Tu está sendo ameaçado a vida toda. Deu para entender, queridos? Uma hora é um homem forte e poderoso, mas outra hora é um frango. Uma hora tem fé em Deus, mas outra hora Deus. Dores da alma, dores do coração. Então deixa eu contar um pouco da minha história. Eu sou de uma família de muitos doentes mentais. A minha avó tinha doença mental, o meu tio tinha doença mental, a minha irmã tinha esquizofrenia, cometeu suicídio. Eu vi a cena. A minha sobrinha tem doença mental, eu tratei, e primo eu tenho uns 20. Ou seja, irmãos, eu sou um perigo, tenham cuidado comigo. Irmãos, tenham um perigo, tenham cuidado. Pois bem, aí para completar a história, escuta, para completar a história, eu nasci numa família muito bagunçada. Dizem que família é assim, até 5 filhos, mais de 5 não é família, é mundiça, né? Lá em casa éramos 9, e meu pai não estava contente, depois arrumou mais 3 para fazer 12, os 12 apóstolos. Lá em casa foi assim, uma família muito grande. Na minha infância, eu morei na roça, quando vinha um carro da cidade, eu me escondia no mato, com vergonha do povo da rua. Sim. Lembro de sentimentos e de comportamentos depressivos desde a minha infância. Sim. Desenvolvi um complexo de inferioridade terrível. Se você chegasse perto de mim mais arrumado do que eu ia embora. Sim. Se você chegasse de bicicleta e eu a pé, eu era muito pobre, eu ia embora. Sim. Se você tivesse uma formação melhor do que a minha, eu caía fora. E agora que eu estou gordo, aí pronto, eu não ia viver. Eu não iria viver, mas não estava bom. Escuta, olhe para cá, não estava bom. Com 13 anos de idade, minha irmã cometeu suicídio. E eu saí correndo e vi aquela cena, minha irmã caída, um tiro na cabeça, sangue pelo chão e restos do cérebro no chão. Aquela cena me chocou. E eu desenvolvi um desejo suicida terrível. Eu passei pelo menos 3 anos muito forte na minha vida planejando minha morte. Lembro de deitar e não dormir e passar horas planejando. Horas, sabe o que são horas? Não consegui. Lembro disso com clareza, com nitidez. Deus milagrosamente usou 2 coisas para me salvar. A primeira não é mais importante, mas eu começo por ela. A primeira coisa é porque eu tinha medo. Lá em casa os homens são medrosos, as mulheres é que são fortes, mas os homens são meio frouxos. Graças a Deus, santa frouxidão.
Eu tinha medo de dar errado, porque eu sabia que um percentual de quem tenta não consegue. Eu dizia, minha vida já está ruim. E se eu tentar e não conseguir ficar numa cadeira de roda, alguém limpando minha bunda, e que bunda eu estou ferrado. Então essa cena, a imagem, é sério, a imagem de que eu vou ficar numa cadeira de rodas. Aí eu dizia assim, olha o que eu pensava, eu dizia assim, e aí eu vou querer morrer mais ainda, e talvez eu fique imóvel e não possa. Então eu vou passar o resto da vida numa situação pior do que a que estou, tentando morrer e sem conseguir, porque perdi mobilidade. Mas essa não era a principal causa. A principal causa era por causa da minha mãe. Escute isso. A minha mãe foi uma mulher extraordinária, baixinha, gordinha, semi-analfabeta, da roça, mas minha mãe me amou. E aqui está um segredo: ame seus filhos. E eu dizia assim, minha mãe me ama demais. Ah, minha mãe, se eu me matar, minha mãe vai sofrer. Pelos outros nem tanto, mas também amava minha mãe, mas era minha mãe, meu negócio era com minha mãe. Eu dizia assim, olha, minha mãe foi uma mulher tão generosa, que no dia das mães, tinha que ir para a escola e levar um presente. Ela pegava um sabonete, mas sabonete na roça era coisa chique, eu acho que ela guardava o sabonete. Ela enrolava num papel e levava para a escola. Aí eu ia lá na frente, pegava o sabonete e dava a ela de presente do dia das mães, que ela levava para casa. Minha mãe, eu dizia, se eu me matar, a minha mãe vai sofrer. Minha mãe vai sofrer demais, então se é de minha mãe sofrer, eu prefiro viver sofrendo ao invés de minha mãe sofrer. A minha mãe me salvou do ponto de vista humano, sem entender nada de psicologia. A minha mãe me salvou sem entender nada de psiquiatria. A minha mãe não estudou o que eu estudei, não sabe de comportamento humano, mas ela sabia da linguagem do coração. Amor profundo e verdadeiro. Quer um conselho, quer um antídoto, quer preservar a mente do seu filho, abrace seu filho, beije seu filho e diga que você ama seu filho. Beije, abrace e diga que ama. 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 Eu não consigo, faça sem conseguir, mas faça. Ninguém gosta de tomar bezetacil, não é? Mas toma. Porque é necessário. Se você não faz porque tem jeito, faça pelo menos pela economia, para depois você não estar enricando psiquiatra e psicólogo. Então pelo menos pelo dinheiro, mas faça, isso é restaurador. Isso foi aos 13 anos que começou esse desejo em mim, e aos 16 anos minha mãe morreu. Sim. E aí eu estava com 16 anos e minha mãe tinha morrido. E aí começou uma outra coisa, não vamos falar disso lá na frente, não, começou uma outra coisa. Eu lembro que a minha mãe morreu, estava sendo velada na casa de minha irmã. Eu entrei no quarto, chorando, adolescente, me ajoelhei e falei com Deus. Aos prantos, um adolescente perdido que queria morrer. Mas eu disse assim, Deus, a pessoa que eu mais amava, a pessoa que mais me amava e a pessoa que mais cuidava de mim morreu. Deus, cuida de mim. Foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus em minha vida. E quero sentir até o meu último suspiro essa presença. Meus irmãos, Deus tem cuidado de mim, com todo respeito à minha mãe, muito melhor do que minha mãe. Deus tem sido generoso comigo. Eu não cometi suicídio por causa de Deus, eu sei que foi isso, foi milagre de Deus. Entrei na igreja, e a igreja me fez muito bem, uma comunidade terapêutica. Igreja é uma bênção. Resolve tudo, pastor? Não, não resolve tudo, mas é uma bênção em nossas vidas. Nós devemos valorizar e valorizar muito, nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas aí eu resolvi ir para o seminário, porque eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. Larguei o emprego na cidade, eu era o maior salário de uma empresa de Salgueiro. Deus começou a me abençoar. Pedi demissão e fui para o Rio. Aí piorou, porque eu me afastei dos vínculos familiares, já era noivo da minha esposa, então me afastei dela, me afastei da minha comunidade de fé. Meus irmãos, eu tive crises depressivas uma atrás da outra. Mas pastor, e sua fé? Sim, Elias também é um nome de fé, nós vamos falar sobre isso. Irmãos, crise depressiva eu tive diversas. Sabe o que são diversas?
Agora, grandes crises, grandes de passar 3 meses, 4 meses, 5 meses, em 4 anos eu tive pelo menos 3. Então deixa eu lhe contar como eu fiquei. Primeiro, o quarto era alojamento para 3 pessoas, 2, 3. Ninguém morava comigo, porque eu não tomava banho quando eu estava em crise profunda, porque eu não comia, porque eu não fazia a barba, porque eu não tomava banho e ficava com a bunda toda assada, proliferação de bactérias, porque eu não queria ver ninguém, porque eu trancava a cortina do quarto, um blackout, Rio de Janeiro 40 graus, só um ventilador teco-teco, suava e ficava lá dentro, porque as pessoas batiam na porta, eu não abria, porque eu trocava a noite pelo dia, uma irritabilidade enorme dentro de mim. Eu abandonei emprego, não fui buscar nem as contas, fui atrás dessa empresa 2 anos depois, quase 2 anos, porque um outro emprego exigia que eu desse baixa na carteira, e passava fome e não ia atrás. Até da igreja eu parei de frequentar por algum tempo. O diácono ficava louco, cadê o seminarista Ailton? Mas eu encontrei um homem de Deus chamado Davi Curti, e ele dizia, o Ailton está precisando de ajuda, do Ailton cuido eu. E esse homem, irmãos, pegava o carro dele, atravessava o Rio de Janeiro, encostava no seminário, e várias vezes eu fugia dele, ele dava viagem perdida, mas às vezes ele batia tanto que eu dizia, quem é esse doido? Eu ia abrir, quando eu abria um palmo para ver quem era, ele não pedia licença, ele ia abrindo e me empurrando juntos, sentava no meio da sujeira, e passava 2 horas me consolando e cuidando de mim. Entende o que é isso? Deus coloca ajudadores, seja alguém que ajude as pessoas. Eu estou aqui porque Deus usou várias pessoas em minha caminhada. Amém? Amém. Queridos irmãos, larguei emprego, deixei de frequentar a igreja, nunca me desviei, graças a Deus, mas passava 1 mês sem ir, 15 dias sem ir, sim, tive 3 grandes crises, mas em 2004, casei, glória a Deus por isso. Encontrei alguém com coragem suficiente. Uau! Oh! E aí, meus irmãos, essa foi uma coisa, daqui a pouco a gente fala mais detalhadamente sobre isso. E isso foi uma coisa que me estabilizou muito. Alguém próximo para ser referência, não é? Fiz psicologia, aí eu comecei a entender minha mente. Pois bem, anote, escute. Há 15 anos eu não tenho nenhuma crise depressiva. Sim. 2, não, aí você diz assim, pastor, o senhor tem depressão? Sim, tenho depressão desde a infância, eu continuo depressivo, mas eu aprendi a manejar para que a crise não se instalasse em mim. Então eu sinto ela chegando, eu sinto os sintomas, eu sinto ficando mais quieto, eu sinto ficando mais recluso, mas eu aprendi a manejar, trabalho todos os dias, faço muita coisa, sou psicólogo, tenho um consultório, sou professor, sou pastor da igreja, dou palestra, faço meio mundo de coisa ao mesmo tempo. Aprendi a lidar, no meu caso especificamente, sem tomar medicação. Mas isso é um processo muito doloroso, não pense que é algo fácil, mas é algo possível. Amém? Então escute, por favor. Se isso aconteceu com Elias, depois Deus restaurou Elias, e Elias ainda foi muito usado por Deus, Deus pode fazer isso com você. Se isso aconteceu comigo e eu estou aqui, você precisa aprender a lidar com suas dores. Então nós vamos falar um pouquinho sobre depressão, por favor. Falando sobre depressão, irmãos, primeira coisa, o que não é depressão? Depressão não é falta de fé, porque Elias tinha fé e tem a depressão. Depressão não é falta de Deus, Elias tinha Deus, eu tenho Deus. Larguei o melhor emprego, o maior salário de uma empresa, larguei para ir para o seminário. Como é que não foi Deus me chamando? Como não foi Deus me chamando? Depressão não é preguiça, pode passar. Depressão, irmãos, não é má vontade. Depressão não é coisa de gente fraca. Depressão não é frescura. Depressão não é gente com moleza, não. O que é depressão? Depressão, queridos, é uma doença muito comum. Todos nós, ao longo da vida, vamos ter um período depressivo. Todos.
mas a doença atinge em média 15% da população. Então é um percentual bastante razoável. A doença sim, que se instala e se cronifica, se identifica, faz o diagnóstico. Agora, todos nós passaremos por momentos depressivos em nossas vidas, todos. Perder um pai, perder uma mãe, ter uma perda do emprego significativa, um relacionamento. Nós vamos parar por períodos depressivos. Pois bem, é uma doença que pode permanecer, eu aviso. É uma doença que incapacita, deixa você sem força, deixa você sem energia. Pode lá? Vamos lá. Acomete mais mulheres do que homens. A cada 2 mulheres, um homem. Ou seja, há 2/3 de mulheres. Então, a cada 2 mulheres, apenas um homem. Então, ela é mais prevalente entre as mulheres. É a principal causa de suicídio. Dentre todas as doenças mentais, a doença que mais leva ao suicídio é a depressão. Qual é a segunda doença mental que mais leva ao suicídio? Transtorno bipolar, que tem a depressão como característica. A terceira doença mental que mais leva à depressão, esquizofrenia, que é a que chama popularmente de loucura, que não é um bom termo. Quer dizer, olha, imagina. Olha, só para vocês entenderem, eu tenho uma paciente que ela é de outro estado, ela dirige 3 horas de carro para vir para 2 sessões, ela faz a cada 15 dias, ela tem uma depressão profunda, ela disse assim, ela é policial, ela disse assim: Ailton, eu tenho muita vontade de me matar, agora se eu for me matar, eu sei de uma coisa, eu mato meu filho primeiro, para depois partir. Você tem noção que dor é essa? Que angústia é essa? Essa paciente sai de outro estado, dirige 3 horas, o único tempo que eu tenho, que é no dia que ela quer, na sexta-feira, eu começo a atender ela 11 da noite e vou até 1 da manhã. Tamanha é a dor e a angústia que ela sente. Nós não podemos achar que isso é frescura. Uma pessoa, gente boníssima, vai, mas tem um detalhe, é altamente tratável. A depressão é uma doença tratável, é possível tratar, é possível conviver, é possível ter qualidade de vida, é possível servir a Deus com muita alegria, apesar da doença. Vai. Isso? Pode passar, irmão. Isso. Pode avançar. Pode avançar mais uma vez, rapidinho. Vamos lá. Pode avançar, acho que é para frente. Vai lá. Isso. Então vamos lá. Os principais sintomas: uma apatia. Muita apatia. A pessoa começa a ficar com uma tristeza profunda. A pessoa começa a ficar sem energia, sem força. Sabe o que é você não ter coragem de fazer nada? Eu lembro que uma vez eu já estava melhorando. Eu estava na beliche da minha cama. Quer dar recado? Não. Ah, tá. Eu estava na beliche, eu queria levantar. Eu acho que eu passei mais de 1 hora para levantar, não consegui levantar. Aí sabe o que eu fiz? Eu disse, já que eu não estou conseguindo levantar, eu vou rebolar e vou cair no chão. Quando eu cair no chão, eu vou sentir dor. Com a dor eu levanto. Aí assim eu fiz. Parecia um saco de batata. Eu só fiz assim, aí caí, aí doeu, eu levantei. Isso para levantar. Uma inquietação, uma agitação, muita irritabilidade, tem raiva de tudo. Se for fazer uma viagem, reclama da estrada que está ruim, reclama do prefeito que não botou uma placa na cidade, reclama do jumento que atravessa a pista e do jumento que vai dirigindo, reclama de todo mundo. Uma irritabilidade enorme na alma, uma angústia, a memória fica um lixo. A pessoa lê um texto e diz, foi que eu li mesmo? Vou ler de novo. Qual a pergunta? Lê novamente, a pessoa não consegue. Alteração no sono, na alimentação, desesperança, baixa autoestima, a pessoa fica absolutamente acabada. Pode passar. Detalhe, culpa, muita culpa. Culpa por não conseguir trabalhar, culpa por não conseguir ir para a igreja, culpa por não atender os discípulos, culpa por não servir a Deus melhor, culpa por existir, culpa por não conseguir morrer, culpa por não conseguir comer, culpa por engordar, culpa por emagrecer, culpa por tudo. Muita culpa dentro de si, porque a pessoa percebe, a pessoa sabe que tem algo errado, não consegue dar conta, desejo de morrer,
a consciência fica num estado alterado, às vezes fica focada apenas numa coisa, uma supervalorização das coisas ruins. Eu tenho uma paciente depressiva que ela disse assim: doutor, quando eu casei, meu marido dava muito trabalho, e eu dizia que a minha tristeza era por causa dele. Ele não mudou, doutor? Ele não ficou um homem fiel, bondoso? Aí eu dizia que a minha tristeza é porque a minha sogra e meu sogro e a família dele era muito ruim. Sabe o que esse homem fez por mim? Esse homem saiu de perto da família, doutor. A gente mora hoje dá uns 15 quilômetros de distância. Então esse homem saiu de perto da família por mim. Doutor, tudo que eu reclamava esse homem fez. E agora que ele fez tudo, a tristeza não passou. Aí eu vi que é comigo o problema. Você entendeu? Ela reclamava de tudo e esse homem foi mudando, foi fazendo detalhe por detalhe, até que ela disse assim: não é possível, é comigo, o problema está em mim, não é? O desejo de desistir, em casos profundos, a pessoa tem alucinações. Por isso, irmãos, que a gente, fulano cometeu suicídio, vai para o inferno. Não diga isso. Quem comete suicídio geralmente está em estado alterado de consciência, nem sabe o que está fazendo. Aí a gente, ao invés de ser razão de cura e de pacificação, às vezes a gente quer apontar o dedo e dizer assim: vai para o inferno. Só quem sabe é Deus. Quem está em pé, veja se não caia. Só quem sabe, é Ele e Deus. Para onde foi? E eu lá sei, eu sou Deus? Deus é quem sabe, irmão, para onde foi. Isso é com Ele e Deus. Vamos orar pela família, que é melhor. Mas o que é que o senhor acha? Eu não acho nada. Isso é entre Ele e Deus, e resolva lá e pronto, está tudo certo. E vamos orar pela família, que é muito melhor. E geralmente uma expressão como: eu não tenho jeito, eu já sabia, não, comigo nada dá certo. Pois bem, pode passar, querida. Quais são as causas da depressão? O que é que causa a depressão? Essa é a pergunta que interessa. A maior autoridade em neurologia do Brasil chama-se Dr. Ivan Esquerdo. Dr. Ivan Esquerdo faleceu recentemente. Ele é um neurologista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele diz que tem duas causas básicas. Uma primeira causa, ela é bioquímica, e uma segunda causa é existencial. Então, escute para cá. Nós temos questões genéticas que nós herdamos de nossos pais. Então, se você tem casos na família de depressão, você tem uma maior probabilidade de ter. Mas, se você não tem, mesmo assim você pode ter. Como é que eu identifico uma depressão de origem bioquímica? Ou seja, ela é neurológica, é uma alteração no funcionamento cerebral. A pessoa vai ter depressão ao longo da vida, com motivo ou sem motivo. Está tudo bem, está feliz, ganhou na Mega Sena, tem o melhor marido do mundo, a melhor esposa do mundo, congrega nesta igreja, a melhor igreja do mundo, em Garanhuns, é claro, em Salgueiro é a segunda igreja batista. Irmão, peraí, vamos dividir o bolo. Mas ela fica triste, vai ter ao longo da vida, várias vezes. Então, essa depressão, ela é de neuroquímica. O tratamento é eminentemente medicamentoso. Eminentemente, a terapia é coadjuvante, para aprender a lidar, reconhecer, pedir ajuda. Mas eu posso ter uma depressão existencial, as questões existenciais, que tem a ver com a vida, com a nossa existência. Aí o tratamento é eminentemente terapêutico, e o medicamento é auxiliar, é coadjuvante. Ou seja, quando você tem uma depressão que tem uma causa, é uma coisa boa. Então, por exemplo, eu comecei a ter depressão quando meu pai morreu. Opa, você tem uma causa. Minha depressão piora quando eu tenho uma perda. Isso é um bom sinal, é um sinal menos agravante, sabe? Não é bom ter depressão, mas se vai ter, se tem, é melhor que seja com uma causa. Pois bem, vamos avançar um pouquinho? Pode avançar, queridos, mais uma vez. Quais são as causas existenciais que geram depressão? Por favor, escute. Famílias disfuncionais. Por isso que é bom a gente ajustar a nossa casa. Por isso que a Bíblia diz que para ser pastor, presbítero ou diácono, tem que governar bem a própria casa. Infância, queridos, porque é na infância que nós formamos a nossa personalidade. Uma outra causa são os abusos que nós sofremos, sexuais, verbais, físicos, relacionamentos abusivos, perdas, dores da vida. Eu não falei, mas para completar a história, na minha adolescência, nesse intervalo, eu tive uma namorada chamada Rosa.
Minha esposa já está acostumada a ouvir a história, fiquem tranquilos. E ela está ouvindo, tá? Ela está acostumada a ouvir. Irmão, Rosa foi aquela paixão doida. Ô paixão! Hã? Quem está rindo sabe como é que é isso, não sabe? Coração, a perna bambeia. Namorei com Rosa 3 meses e 10 dias. Lembra até os dias. Na época eu era capaz de calcular as horas. Ô paixão, lembra? Sabe o que aconteceu? Com 2 meses e pouco, meu irmão pegou ela me traindo. Disse, aí ela está traindo. Eu digo, tá não, na hora assim, tá não, tá, não tá. Pois pergunto, quem disse que eu perguntei? Vai que era verdade, não tive coragem. Mas aí com 3 meses e pouco, eu peguei. Ah, meu irmão, deu uma confusão. Deu um ribuliço e eu fui embora. No outro dia, ela veio falar comigo. E eu penso, um homem brabo, no outro dia, como é que você faz isso comigo? Isso é um absurdo e não sei o que e tal. Aí ela disse, Ailton, infelizmente não dá mais, nós temos que terminar. Eu digo, não faz isso comigo. Se é a mulher da minha vida. Comecei a chorar e implorar para ela ficar comigo. Aqui tem um outro detalhe, é a fragilidade emocional, que nós vamos falar sobre isso. Sabe por quê, queridos? Se ela diz assim, só fico com você se ficarmos os 3, teríamos ficado os 3. Sim, só fico com você se você fugir, teria fugido, não sei para onde. Só fico com você se fizesse um filho, teríamos feito um filho. Só fico com você se casar, teria casado. Só fico com você se você assaltar um banco, eu teria tentado pelo menos. Aqui tem um outro detalhe da depressão, é a fragilidade emocional da pessoa. Nós vamos falar, porque esse exemplo é bom, porque ele exemplifica o que a gente vai falar. Pois bem, pode passar, famílias disfuncionais, vamos lá? O que as famílias disfuncionais geram? Ausência de pais que expressem amor. Escute, a criança até os 8 anos, preferencialmente, mas depois continua, forma a sua personalidade, ou seja, forma a estrutura do que ela vai ser psiquicamente. Em outras palavras, o que sustenta esse prédio não são as paredes, são as colunas. São as colunas e os alicerces que dão sustentação a tudo isso que nós estamos vendo. Então, as colunas da nossa mente são formadas na infância, desde o ventre. Está ouvindo o que eu estou falando? Famílias disfuncionais não expressam amor. Não, pastor, mas eu amo meus filhos. Amar não é suficiente, o seu filho tem que se sentir amado. Mas eu trato todos da mesma forma, tem um que necessita mais. Você trata de acordo com a necessidade, porque tem um que é mais frágil. Aquele que está doente, você não dá mais atenção. Nós também temos doenças mentais. Pais precisam expressar amor. Quando eu comecei a atender lá no Rio de Janeiro ainda, uma das minhas primeiras pacientes, uma mulher muito chique, quando ela vinha andando no corredor com aquele troque, né? Troque, eu digo, vixe, já fiquei com medo. Psicólogo novinho, um troque. Uma bolsa muito chique, morava na zona sul do Rio de Janeiro, sentou no consultório, eu digo, pronto, vamos começar. Que começar coisa nenhuma? O que lhe traz aqui? A mulher começou a chorar, choro, meia hora chorando, e eu assustado, meu Deus, o que é que eu faço? Psicólogo inexperiente. Aí quando terminou, ela disse, é porque a minha mãe nunca disse que me amava. De novo. Foi mais uns 20 minutos. Crê nisso? Então escute, famílias disfuncionais não amam, quando amam não expressam amor. Famílias disfuncionais não protegem. A criança precisa de sensação de proteção. Os conflitos em casas, as brigas, olha, a mente da criança está formando. O que acontece se você conviver com uma pessoa que todo dia reclama da vida? Já percebeu que você começa a ficar mal-humorado também? O que acontece se você conviver com alguém que é muito educado? Você não começa a ficar também usando por obséquio, por gentileza, não é assim? O que acontece se você conviver com alguém que todo dia põe música da Bahia? Já percebeu que tem um dia que você vai andando na rua e de repente você está cantando aquilo na mesa, sai para lá, coisa ruim. Você tanto de ouvir aquele troço, imagine uma criança. Famílias disfuncionais com conflitos, elas vão internalizando instabilidade na vida da criança. Exposição desnecessárias a cenas danosas, a intranquilidade. Daí a importância de você ter uma casa pacífica.
Daí ter pais que protegem, que expressam, que falam. Então, olha, se você esquecer tudo que eu estou falando aqui para os seus filhos, lembre-se disso. Fale do seu amor, toque no seu filho, deixe ele sentir você, sinta ele, abrace, beije, diga que ama. Outra coisa que gera depressão no futuro, a nossa infância, nós já falamos um pouco sobre isso, né? Os conflitos dos pais. Tem um autor chamado Vygotsky, que ele fala sobre a importância do holding materno, a importância do ambiente familiar, do pai e principalmente da mãe. Um outro motivo, vamos lá, pode passar, queridos, avance. Ok? Abusos sexuais. Deixa eu fazer um alerta aqui para você que está aqui. Em Salgueiro, eu suspeito que em torno de 30% a 40%, se não mais da população, sofreu algum tipo de abuso sexual. E em Serrita é pior do que Salgueiro. Está ouvindo o que eu estou falando? Como as pessoas iniciam a vida sexual? Do seguinte jeito: primeira coisa, os pais não falam para os filhos. Então, pai e mãe tem que aprender a chegar para a filhinha e dizer: o seu corpo é seu, ninguém pode tocar, não deixe ninguém tocar em seu corpo. A gente tem que ensinar, o pai tem que chegar para o filho e ensinar para o filho, tem que falar sobre sexo, porque as escolas estão falando de um jeito muito equivocado. Porque o amiguinho mais velho vai brincar na rua, aí inventa de brincar atrás, o amiguinho mais velho não tem coragem de dar uma cantada na menina, pega o seu filho e faz dele de mulherzinha. Os abusos sexuais acontecem dentro de casa, pela própria família. Eu tenho um relato de uma paciente minha, que chegou no consultório bem calada, falando bem baixinho. Uma das cenas dela é, estudando fora, subiu num prédio de 6 andares, botou as pernas na janela e ficou pensando se pulava ou se não pulava. Essa paciente foi abusada pelo esposo da tia. Ele tampava a boca dela, mandava que ela não gritasse e a estuprava. Depois foi abusada por uns vizinhos. E ela desenvolveu, sabe o quê? Falar bem baixinho, porque quando ela era abusada não podia gritar. E a tampava a boca dela. Qual o sintoma? Falar bem baixinho. Então, como eu estava falando para o senhor, a proporção que a terapia avançou, ela foi soltando a voz. Uma menina com 20 anos. Está ouvindo isso? Abusos sexuais. Causa graves problemas relacionados a isso. Geralmente o abuso sexual vai provocar uma outra coisa, uma disfunção sexual. A pessoa nunca mais vai ter prazer sexual, ou então vai ter um desejo excessivo, e não necessariamente pelo sexo, é alguma coisa que atrai, mas não é tudo isso. Eu, por exemplo, tenho uma paciente com mais de 50 anos, que chegou, não estou falando o nome de ninguém, sou de outra cidade, estou preservando a identidade, estou falando aqui na condição de pastor, estou apenas contando histórias de consultório. Uma paciente com mais de 50 anos chegou no consultório, odiava homem, odiava sexo, odiava igreja e odiava família. Chegou no consultório por outro motivo. Eu lembro que no primeiro dia eu suspeitei uma irritabilidade, muito mal-estar, depressiva. Depois de 3 meses é que ela conseguiu contar, e nem contou, foi eu perguntando e ela só confirmava a cabeça. Abandonou a sessão várias vezes. Sabe por que ela odiava homem e sexo? Porque na adolescência ela foi abusada sexualmente por um homem, daí odiar sexo e odiar homem. Ela casou, porque na roça antigamente casava, mas ela casou e depois separou, abandonou, teve 3 filhos, amou quando estava grávida, porque tinha desculpa durante 9 meses para não fazer sexo. Depois se separou do marido quando alcançou a independência financeira. Odiava homem e odiava, nunca tinha tido uma relação sexual prazerosa na vida. Odiava igreja, porque o homem quase tinha sido padre e usava um crucifixo. Odiava igreja. E odiava a família, porque o homem era da sua família. Ela passava 2 anos sem ver a mãe. Quando ia ver, não aguentava ficar 10 minutos. Depois de 1 ano e 2 meses de tratamento semanal, às vezes 2 vezes por semana, ela abandonou a sessão várias vezes. Ela dizia: doutor, estou sentindo o cheiro dele, estou sentindo um cheiro, doutor. Aí ia embora, não aguentava, porque quando ela falava, ela sentia o cheiro do homem. Depois de 1 ano e 2 meses de tratamento, 1 ano e 2 meses, essa mulher procurou o marido, o ex-marido, o marido já estava com outra pessoa, não a quis.
Eu, como psicólogo, eu não vou ficar ensinando a Bíblia, nem posso, o conselho me proíbe. Eu vou tentar trazer cura para o trauma, e o resto são decisões delas. Mas essa mulher um dia encontrou-se com um homem, estava num bar com as amigas, encontrou um homem, começou um relacionamento, pela primeira vez na vida, foi para um motel, transou com ele, e no dia seguinte uma senhora, velha, 50 e cacetada, perto de 60, olhava para mim e ria igual criança. Doutor, eu não acredito. Doutor, eu nem sabia que eu era capaz de fazer tanta coisa que eu fiz, doutor. Pela primeira vez na vida. Adivinha? Calma. Esse é o meu melhor caso. Depois, essa mulher se reaproximou da... Não sei porque vocês riram tanto, não estou entendendo. Estou entendendo. Não vou entender. Depois, essa mulher se reaproximou da mãe e se converteu numa igreja evangélica, que é uma serva de Deus na cidade hoje. Escute. Isso tem a ver com tratamento. Nós não podemos ter preconceito. Nós temos muito preconceito com algumas coisas e com outras não. Então, por exemplo, quando a gente quebra o braço, ninguém tem preconceito de ir no ortopedista. Quando a gente tem um problema cardíaco, ninguém tem preconceito de ir num cardiologista. Mas está com um problema mental, eu não vou no psiquiatra, não é coisa de doida, eu não sou doida. Graças a Deus que tu não é, né? Louvado seja Deus, mas vá. Não vou no psicólogo, não estou para isso. Não, irmão, a gente tem que aceitar que precisa de ajuda. Fazer psicologia ajudou a me entender. A minha fé eu só estou vivo por causa do meu Deus. Mas eu tive muitos avanços usando os instrumentos humanos. E nós não temos nenhum problema com isso, não. Aliás, o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo tomar um pouco de vinho por causa das dores que ele sentia. Qual o problema? Nenhum. É o mesmo Paulo que ora e cura, é o mesmo Paulo que faz recomendações humanas. É o mesmo Paulo que diz assim, traz os pergaminhos, traz a capa, porque ele fazia frio à noite, irmão. Não tem problema com isso, não. Então, escute. Então, geralmente, quem sofre abuso sexual, geralmente vai ter um comportamento, que é uma repulsa por sexo. Mas um outro comportamento é um desejo excessivo por sexo, uma fragilidade sexual. Arruma namoro e rapidamente faz, às vezes um desejo obsessivo, e geralmente não é nem pelo sexo em si, é alguma coisa. Eu tive um paciente, por exemplo, que ele foi abusado na infância por mais de uma pessoa, por homens, e ele é hétero, ele gosta de mulher, mas ele tem uma compulsão, às vezes viajando de ônibus, ele entra em coisa de rodoviária, e o homem que tiver, ele dá em cima, ele diz assim, eu já transei com gente, Ailton, que eu tenho um nojo, que eu jamais iria querer. Ele diz, e não é pelo prazer não, é alguma coisa que me atrai, sabe o que é isso, irmãos? É o seguinte, quando nós temos uma área, lembra do disco vinil? Quem é da época do disco vinil aqui? Glória a Deus, estou entendendo, sabe o disco vinil quando tem um arranhão? Escuta, sabe o disco vinil quando tem um arranhão? O que acontece com o disco vinil que tem um arranhão? Quando chega lá ele faz choc, às vezes ele volta, né? E às vezes ele pula e volta para a linha anterior, aí ele roda, volta para a linha anterior. É como se ali ficasse um dano e a pessoa ficasse tentando resolver aquele dano. Aí essa atração muitas vezes é uma tentativa da mente de solucionar o problema. Deu para entender? É como se ele tivesse deixado uma coisa pendente e ele precisa vencer aquilo. Deu para entender o que eu estou falando? É como se a mente dissesse, tem um defeito aqui, volta para tu resolver, senão tu não avança, e isso fica rodando e rodando. Esse paciente, irmão, demorou bastante tempo, mas ele já está há mais de 2 meses sem ter esses impulsos, sem se controlar, aprendeu a se controlar, não está pronto ainda, mas, e detalhe, com pessoas na vida dele, com mulher, mas ele tem uma coisa, e por homem, e detalhe, geralmente os homens se parecem com aqueles que abusaram, né? Não, um negócio mais ou menos desse jeito a história. Então muita culpa, e a pessoa aceita se tornar um objeto. Por quê? Porque na infância era um objeto, então às vezes na fase adulta se torna de novo um objeto. Outra coisa que gera depressão, irmãos, relacionamentos abusivos. Eu só queria lembrar para vocês o seguinte,
uma pessoa que vem de uma infância dessa, ela vai criando é como se as colunas tivessem pouco ferro. O que acontece se uma coluna dessa tiver só cimento e não tiver ferro, não tiver brita? Ela não aguenta, ela arrebenta. Então você começa a permitir coisas impermitíveis. Deu para entender? Você começa a aceitar o que não é aceitável. E um detalhe, esse é muito comum. Se o sujeito tiver uma dificuldade, a mulher tiver uma dificuldade com a figura paterna, é incrível. Às vezes ela roda, namora com homens maravilhosos, mas ela inventa de casar justamente com alguém que era tão ruim quanto seu pai. É incrível isso. É muito, ou ela casa com alguém totalmente diferente, lembra? Ou é uma repulsa absoluta, ou é uma atração absoluta. Alguém namora 10 anos, mas não casa. Aí encontra um doido no meio da rua que parece com o pai, com as características e casa. Exatamente. Então ela não estava atrás de um marido, ela estava atrás de um pai. E aí quando ela encontrou alguém, a mente inconscientemente faz meio que uma ligação muito esquisita, doente, é claro, né? Então encontra outra pessoa doente e aí aceita ser espancada, ser abusada, fazer sexo sem querer, fazer sexo anal mesmo odiando. Aí já me encontrou com uma paciente dessa assim, com muito respeito, eu digo para ela, quer dizer então que ele já fez tudo isso com você e você permitiu? Ela disse, doutor, eu morro de vergonha, mas permitiu. Deixa eu contar uma história para você. Sabe as prostitutas? As prostitutas, elas escolhem com quem vão as prostitutas assim, mais sofisticadas, elas escolhem com quem vão transar. Você parece não ter muita escolha, não é? Sabia que prostituta tem regras, algumas delas, que elas não aceitam transar de qualquer jeito e onde ela não quer? E sabia que ela recebe, e algumas recebem muito? Sabia que você está se colocando numa condição inferior à de prostituta? Aí quando diz isso é para assustar mesmo, mas é para ela perceber que ela está sendo usada como um objeto e dizendo que isso é amor. Não, isso não é amor, isso é doença. E a gente precisa tratar. O seu corpo, mulher, lhe pertence. Se seu marido não respeita, ele é um doente e precisa também se tratar. Não deixe que ele lhe use a nenhum pretexto. Isso não vem de Deus. Submissão não significa exploração, dor e arrebentar sua alma. Deus lhe criou, você é a menina dos olhos de Deus. Deus já lhe tirou do império das trevas e lhe transportou para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Você está livre em Cristo Jesus e tem capacidade de em Cristo dizer, isso me ofende, isso me agride, isso não é o plano de Deus e eu não vou fazer. Gostou, gostou. Não gostou, pega a filha de quem não gostou. Pronto. Amém? Queridos, vamos lá. Avançando um pouquinho mais, comandante. Vamos lá, dá essa ajuda para o seu amigo. Perdas. As perdas geram muita dor na gente. Perder a minha mãe foi terrível. Perder Rosa, Jesus. Vem cá, pai. Perder a minha irmã, a minha mãe. Eu tive um irmão assassinado. E eu perdi um irmão há 2 anos atrás com um acidente de moto. Então eu perdi meu pai, minha mãe e 3 irmãos. Tragédia lá em casa, tivemos muitas. Mas em Cristo nós podemos avançar. Vou avançar um pouquinho mais. E aí a pessoa começa a ter esperanças irreais com esses relacionamentos. Vamos avançar um pouquinho mais. Dores da vida. Irmão, a vida é dura. É ou não é, irmão? A vida não é dura? É dura. A vida é dura por si só. E a vida também é muito depressiva. Vamos avançar? Eu vou avançar porque o tempo está avançando. Vamos lá. Então vamos lá. O que é que isso gera? Escuta, olha para cá, por favor. O que é que isso gera? Primeiro, dependência excessiva. Pessoas depressivas, elas dependem demais dos outros. Ninguém aguenta. Sabia disso? As pessoas, irmãos, às vezes se cansam. Quem cuida de um depressivo também fica depressivo. Então a pessoa começa a ter uma dependência dos outros, depender demais. Se fulano morrer, eu morro. Não, se fulano morrer, foi ele que morreu, não foi você não. Foi ele, não foi você. Eu não vivo. Vive, calma. Mas começa a um medo excessivo. Uma vida muito instável, toda hora está balançando, não tem estabilidade.
Repetição dos relacionamentos fracassados. Já viu gente que se relaciona 5 vezes, as 5 vezes dá errado, sai da mão do carcereiro, cai na mão do opressor. Sai da mão do opressor, cai na mão do bandido. Sai da mão do bandido, cai na mão do torturador. Repetição, porque se submete a tudo. Então, às vezes você tem olha, pastor Estevão Fernandes fala isso. Ele diz, tem tanta irmã na minha igreja, uma bênção, mulher de Deus, inteligente, mas aí por carência se envolve num relacionamento arrebentado. Passa o resto da vida triste, lamentando, orando e chorando, porque não tratou a sua carência, não tratou a sua fragilidade. Aceita a exploração, ela tem um sentimento que algo está errado, mas não sabe direito o que é. Ligação com o passado, é um passado que volta o tempo todo, sabe, uma lembrança louca que fica voltando, uma fragilidade emocional. Vamos avançar um pouquinho, querido? Então, como resolver? Você pode escutar isso? Você pode me escutar? Pastor, como eu enfrento uma depressão? Como ajudar alguém? Irmãos, por favor, escute. Por favor, escute. Quem tem depressão tem uma luta na alma, tem uma luta na sua mente. Mas nunca vi nada mais poderoso do que você, mesmo contra o que você sente, crer na palavra de Deus. Qual foi a solução de Deus para Elias? Foi Deus falar com Elias. Elias, o que tu está fazendo aí? Lembra de Ana, quando o Senhor, através de Eli, manda uma palavra e isso alegrou o coração dela? Então escuta, irmãos, por favor escute. Se você se sente um nada, se você se sente um lixo, se você se sente um fracasso, se você se sente tudo que não presta, eu quero dizer para você que não é isso que Deus diz a seu respeito. Você não é o que você acha que você é. Talvez o que você acha que é fruto de uma doença que você tem que tratar. Você não é o que as outras pessoas acham que você é, porque as outras pessoas, quando me viam daquele jeito, ninguém acreditava em mim. Pastor Davi acreditou em mais uma meia dúzia de gato pingado. Meus colegas, quando sabem que eu fiz 3 graduações, fiz mestrado, fiz doutorado, publiquei 13 livros, passei em concurso, eles não acreditam. Você é o que Deus pensa a seu respeito. E o Senhor Deus olha para você e diz que você é uma filha amada. E o nosso Deus é o Deus que olha para nós e se apaixona por nós. Se todo mundo lhe abandonar, inclusive a sua mente, saiba que Deus jamais lhe abandonará. Porventura uma mãe abandona seu filho que ainda mama, ainda que uma mãe abandone seu filho que ainda mama, eu não te abandonarei, assim diz o Senhor. Então o Senhor Deus diz, assim fala o Senhor, você é princesa do Senhor, você é escolhida do Pai, você é uma cidadã dos céus, você é amada pelo Eterno. Creia nessa palavra contra os seus próprios sentimentos. Há uma guerra na mente, mas faça uma opção de crer naquilo que Deus fala a seu respeito. Isso, meus irmãos, em momentos muito difíceis, em momentos de muitas lutas, eu me ajoelhava e dizia, Senhor, eu creio em Ti. Eu não estou sentindo nada disso, mas eu creio no Senhor. E se a Tua palavra diz, eu creio e vou viver a partir da Tua palavra. Senhor, eu não tenho vontade nem de tomar banho, mas a Tua palavra diz, não deixeis de congregar, então eu vou para a Tua casa, se arrastando, mas vou. Senhor, eu não sinto vontade de nada, mas a Tua palavra diz que eu devo me alegrar no Senhor. Então, Senhor, eu vou me levantar, porque eu sou amado pelo Senhor. Amém? 2, se trate. Existem, irmãos, medicamentos que lhe ajudam e lhe ajudam muito. Então, não tenha medo de procurar um bom profissional, tanto um psiquiatra como um psicólogo. Posso lhe dar uma dica? Escolha profissionais mais velhos. Não é velho, velhinho, é uma pessoa experiente, porque ele já errou muito nos outros e tendo mais a acertar em você. Então, escolha profissionais com boa formação. Quando tem alguém que fez só a graduação, vê se ele tem umas 3 especializações, vê se ele fez um mestrado.
esse profissional vai lhe cobrar mais caro. Pague, vale a pena. Quem é bom não aceita receber pouco. Não aceita e não é justo, porque formação é cara. Não vá no mais barato. É a forma de continuar ruim sua vida. Procure um profissional mais experiente e olhe as formações dele. Ele tem umas 3 especializações, ele tem um mestrado, ok. Então esse provavelmente é um profissional melhor. Aceite ser tratado. Amém? Peça ajuda a seu discipulador. Ter alguém que lhe protege é algo muito importante. Ok, eu vou avançar bem rapidinho, vou correr. Então vamos lá. Uma outra coisa, você tem que aprender a não fazer o que sente, tem que fazer o que sabe. Está ouvindo? Olha, quem é depressivo, irmãos, vai sentir um monte de coisa que não quer sentir. Então você tem que aprender a fazer o que você acredita. Então, por exemplo, você acredita que tem que trabalhar todos os dias? Sim ou não? Sim. Vá trabalhar independente de ter vontade. Você crê que vir para a igreja é uma bênção? Sim. Então vá. Eu não estou com vontade. Vá sem vontade. Entendeu? Nem que você vá de ambulância, mas vá. Olha, isso é uma guerra na mente. Uma guerra na mente. Escute, pastor, como o senhor sendo depressivo, o senhor consegue? Olha, irmãos, escuta, olhe para mim. Tem dias, eu tenho uma única filha chamada Ana Sofia, de 7 anos. Ela diz que eu sou o melhor pai do mundo. E ela diz que eu sou lindo. Olha que filha inteligente. Irmão, tem dia que eu não quero abraçar ela. Eu não quero nem ouvir a voz dela. E sabe o que é que eu faço? Eu abraço e beijo. Eu sou pastor da igreja. Eu participo de tudo na igreja. Mas a cada 2 meses eu me sinto assim meio mal. Eu não tenho vontade de ir para a igreja. Sabe o que eu faço? Eu vou. Eu aprendi há 15 anos a fazer isso. E é possível viver com qualidade. Pastor, o senhor está falando uma derrota? Que derrota, meu irmão? É para a glória de Deus. É Deus dando vitória. Deus nos usa apesar de quem nós somos. Não é por causa daquilo que nós somos. Então, escute, outra coisa. Crie uma rede de proteção. Tenha pessoas que você confie. Para você dizer assim: ô pastora, eu não ando muito bem não, pastora. Me dá uma ajuda. Fica perto de mim. Ô mãe, me dá uma força que hoje eu estou meio brabo, eu não estou muito bem hoje não, fica comigo. Isso é algo que pessoas, por isso que meu casamento foi tão importante, me estabilizou muito, me ajudou, né? Então caso com uma pessoa bacana, cuidado aí. Então vamos lá, eu errei aqui um pouco no texto. Identifique o percurso da doença. Então, irmãos, a doença geralmente ela vai se instalando aos poucos. Ela geralmente tem uma trajetória. Primeiro eu fico um pouco irritado, depois eu começo a querer me isolar, eu já sei que eu estou querendo entrar na crise. Então o que é que eu faço? Antes eu devo cortar. E uma boa forma é caminhada em lugar público. Repita comigo: caminhada em lugar público. É um santo remédio, não dá tempo para explicar o porquê. Melhora a memória, oxigena o cérebro, diminui a tensão e diminui. Toda pessoa que tem problemas mentais deve fazer caminhada. Ok? Vida tranquila, então tire os problemas. Tem uma sogra que dá muito trabalho, dê uma afastada dela, ajuda muito, sabe? Tem pessoas que aborrecem muito sua vida, dê uma vida mais leve. Eu estou finalizando, eu queria falar rapidamente de ansiedade, vai ser muito rápido, eu prometo. Vá, avança aí, meu jovem, avança aí rapidinho, vá lá. Avança, foi, mais, ok. O que é ansiedade? Ansiedade é gerada por qualquer situação que ameace a identidade ou a autoestima do indivíduo, ou faz com que se sinta desamparado, isolado, inseguro. Ansiedade decorre de medos. Então a ansiedade tem a ver com medo exagerado e irreal. Vou pedir que você avance, que o tempo está corrido. Vai lá, avança um pouquinho. Vamos lá? Pode avançar o slide, por favor. Isso. O que é que a ansiedade gera? Um medo exagerado e irreal. Você tem um medo do futuro, um medo do amanhã. Tem uma prova daqui a um mês, começa a ter diarreia. Já viu isso? A pessoa começa a ter um sofrimento, é uma antecipação. Olha, ansiedade não é uma coisa ruim não, sabia? Por exemplo, você vai ter um encontro com o amor da sua vida amanhã. Você fica ansiosa e você vai para o salão se arrumar. Olha que coisa boa. Então a ansiedade em níveis baixos é bom. A pessoa está ansiosa
porque amanhã vai fazer uma prova, ela se prepara hoje, isso é bom. Uma ansiedade controlada não é de um todo ruim. A pessoa está antecipando uma situação no futuro, ela imagina, olha, e se eu não conseguir falar direito? Ela vai estudar mais. Então a ansiedade em níveis controlados não é ruim. O problema é quando isso é exagerado, a pessoa não consegue viver o hoje por causa do amanhã. Quando começa a afetar a sua vida hoje, e geralmente é de uma forma, a pessoa tem medo de morrer. Então deixa eu dar uma notícia, todo mundo vai morrer. Então esse medo aí pode se tornar uma convicção, vai morrer. Então já que vai morrer, começa a viver, porque viver que é difícil. Então quando a pessoa deixa de viver com medo de morrer, aí está se ferrando. Então a ansiedade é essa dificuldade em viver por causa do medo de morrer. A pessoa começa a ter a fadiga, inquietação, dificuldade de se concentrar, não se concentra, meu Deus, irritabilidade, fica tensa, aqui, faz uma massagem, por favor. Uma alteração no sono, não dorme, alteração no apetite, ou come pouco, ou no meu caso. Estão rindo, irmã, que é isso? Não faça isso. Olha o que aconteceu, quem ficou rindo com o profeta Eliseu, viu? Vigie. Ok, alteração no prazer, diminuição do desejo sexual e o marido reclamando. Vai lá, irmão, passa aí o slide. Além disso, taquicardia, o coração, sudorese, muito suor, começa a transpirar muito, tensão, tremores, muita secreção, diarreia algumas vezes, xixi em excesso, o intestino começa a funcionar de maneira alterada, muita dor de cabeça. Nós vamos precisar avançar. Avance aí, por favor. O que é que gera ansiedade? Algumas coisas. Primeiro, uma disposição genética. Algumas pessoas nascem. Quem nasce com disposição genética, dependendo do nível, tem que tomar medicação. Dependendo do nível. Se tiver num nível baixo, ela pode controlar. Como é que você trata? Medicamento e terapia. Porque geralmente as crises de ansiedade, e a ansiedade geralmente ela vem junto com a depressão, e às vezes elas oscilam, elas se alternam. Quem tem depressão geralmente tem ansiedade, quem tem ansiedade tem depressão, isso chama-se comorbidade. E outras doenças, eu posso ter, por exemplo, um transtorno de pânico, fobia social, medo de estar em público, quando isso não é tratável. Avance um pouquinho, pode avançar, querido. Então deixa eu dar só algumas dicas. De novo, irmãos, vale a mesma coisa. E eu quero lembrar o exemplo de Ana. Ana queria ter um filho, não era? E Ana começou a ficar ansiosa. Ana passou a não comer. Ana começou a ficar ansiosa e depressiva. Mas quando Deus usou Eli para dizer que o Deus de Israel conceda o que tu pedistes, Ana se alegrou. Ana comeu. E Ana voltou à vida. Transou com seu marido, saiu da depressão. E Deus visitou Ana. Tem gente que botou a mão na boca assim. Isso é coisa normal, viu? Isso acontece, Isso não é mico, leão dourado que se vê em cativeiro, não. É coisa de ser humano mesmo. Então vamos lá, queridos irmãos. Então, deixa eu resumir para você. O que é que eu faço quando eu sou muito ansioso? Primeiro, existe uma série de alimentos que podem lhe ajudar. Volta um pouquinho lá, irmãos. Uma série de alimentos ajuda. Volta. Uma série de alimentos ajuda. Você pode pesquisar isso na internet, você encontra. Ajuda a reduzir a ansiedade. 2. Caminhada é algo extraordinário para reduzir a ansiedade. Você tem a alimentação mais saudável que ajuda a reduzir. Você tem caminhada que pode ajudar. 3. Se afaste de problemas, tenha uma vida mais tranquila. Pastor, é tão difícil, mas é possível, irmãos. Nós podemos escolher melhor nossas amizades, nós podemos escolher melhor os lugares para onde nós vamos, nós podemos aprender a ter férias. Antigamente eu não tinha férias não, até que a minha esposa foi me ensinando. Esse ano, irmãos, eu consegui passar 24 dias de férias. Irmãos, eu não passava uma semana, eu ia dizer assim, não, eu vou voltar, pelo amor de Deus, eu quero voltar, não, minha igreja, não, eu fui aprendendo a fazer isso. Caminhada é algo extraordinário, e em alguns casos, irmãos, quando a ansiedade é exagerada, medicação, não tem que ter vergonha de fazer isso. Amém? Me pediram para abrir para perguntas, não foi?
10 minutos para pergunta, rapidinho. 1, 2, 3. Quem quer fazer perguntas? Vai. 1, 2, 3. Amém. 1, 2, 3. Perguntas. Quem tem perguntas? Estão recolhendo? Vai lá. Você vai perguntar? Quem tiver pergunta, vem aqui para a esquerda, rapidinho. Pega o microfone. Cadê? Pega esse. Boa tarde. Pastor, eu queria saber do senhor, muita gente tem sofrido, né, com essa questão de ansiedade, e na crise de ansiedade, como é que eu posso me ajudar, entre aspas, a me controlar, para não ser uma coisa excessiva, para não se tornar uma coisa, não sei se é a palavra certa, viciosa, mas que eu possa ajudar a me controlar nessa situação. Você é fera. Irmãos, então, é difícil responder porque eu não sei a origem da sua crise de ansiedade. Então, por exemplo, se eu tenho uma crise de ansiedade, vamos dar um exemplo, irmãos, vamos só para os irmãos saberem. Eu um dia estava andando de carro, o carro capotou e alguém morreu e eu estava junto. Então, todas as vezes que eu estiver próximo a andar de carro, por algum motivo fazer uma viagem, eu posso abrir uma crise de ansiedade. Então, nesse caso, você tem que tratar o trauma, não tem para onde correr. Então não tem tantas possibilidades. Você pode ter uma crise de ansiedade porque é uma disposição genética do seu organismo, então tem que fazer intervenção medicamentosa. Mas de forma genérica, de forma geral, é o seguinte: ele tem exercícios de respiração que você aprende a fazer, estão disponíveis. Exercício de respiração para ansiedade. Respiração. A respiração ajuda a lhe acalmar. Então você pode pegar exercício de respiração, repetir os exercícios, porque você tira a concentração do que está lhe preocupando para o exercício. É como se a sua mente de repente começasse a deixar de se preocupar com aquilo que está lhe dando medo para você fazer aquele exercício. É como se você mudasse o foco. Isso lhe acalma imediatamente. Em geral, isso resolve. Uma segunda coisa que você pode fazer é caminhar naquele momento. Fazer caminhada naquele momento. Estou muito ansiosa, tenho uma prova amanhã, não estou conseguindo dar conta, não tenho a prova, é amanhã mesmo. Vá caminhar, quebre o seu corpo. Os irmãos me perdoem o que eu estou dizendo, mas já viram que pedreiro, que servente, que o homem que trabalha com o corpo, ele tem pouca crise depressiva e ansiosa? Quanto mais você cansa seu corpo, mais você alivia a sua mente. Está com a crise, você não tem outro jeito? Caminhe. Exercício de respiração e caminhada. Isso lhe ajuda. Mude sua alimentação, só que a alimentação é algo no longo prazo. Lembrando que quando você não faz um bom diagnóstico, você vai ficar sofrendo repetidamente sem necessidade. Então imagine, olha para cá. Imagine se eu, pastor da igreja, sumisse da igreja hoje. O que é que os irmãos iam querer? Um pastor desse? Não. Imagine se eu chegasse na igreja sem tomar banho. Alguém ia querer esse pastor? Não. Então, quando você não faz um bom diagnóstico, você fica sofrendo a vida toda. Então, o ideal é você procurar um profissional qualificado, bom, para você fazer um bom diagnóstico. Ele vai fazer, portanto, um prognóstico e isso vai de acordo com sua necessidade. Então, por exemplo, se a minha ansiedade é fruto de um trauma, é um tratamento. Se a minha ansiedade é fruto de uma disposição genética, é outro tratamento. Mas coisas paliativas que ajudam, respiração e caminhada. Não sei se respondi. Próximo. Bem rapidinho, vai lá. Eu, aos 16 anos, eu tive um filho e no parto ele faltou oxigênio, né? E nisso eu fiquei com muita depressão e trauma. E agora, uns 3 anos atrás, eu passando por muita pressão, eu fiquei com problema de pulmão e tenho falta de ar, tenho um trauma de falar. Exatamente agora, estou sem conseguir falar. E eu venho fazendo tratamento, né, que eu só respiro 24%. E toda vez que eu vou falar, eu fico dessa forma. Esse filho meu morreu. E depois dessa morte, né, a situação do meu pulmão piorou cada vez mais, né? Eu perdi 27 quilos e os médicos estão estudando para saber a melhor forma de me tratar. E nisso eu não consigo mais cantar, eu não consigo falar, eu não ando, né? Eu faço poucas coisas hoje em dia, né? Eu tenho muitos traumas, muito mesmo. Olha, eu entendo, e uma questão assim muito particular, é difícil dizer alguma coisa, mas escute o que eu estou... Todo mundo, escuta isso. É preciso que a gente enfrente nossos traumas.
A irmã está ouvindo? Então vamos dar um exemplo. Digamos que eu não consiga sair fora de casa. Então o tratamento vai me encaminhar a fazer uma coisa, a enfrentar os traumas que eu tenho. Então ainda que eu não consiga sair de casa, eu posso todo dia botar a cabeça na janela e olhar fora de casa. Eu posso passar uma semana fazendo isso. Na segunda semana eu posso abrir a janela e fechar a janela. Abrir a porta e fechar a porta. Passo mais uma semana fazendo isso. Eu estou enfrentando o trauma. Na quarta semana eu não saio, mas eu pelo menos fico na porta aqui, ó, no batente, olhando a rua. No segundo mês eu boto um pé do lado de fora e volto para dentro de casa. No terceiro mês eu já dou 2 passos para o lado de fora. Eu não fui na rua ainda, mas eu já dei 2 passos e voltei. Quando você vai enfrentando grado, então se a irmã sabe que não consegue cantar por causa de um trauma, a irmã pode começar, ainda que não seja cantando de uma vez, mas aos poucos, devagar, sem pressa, um passo de cada vez, porque a vida vai passar de qualquer jeito, então eu quero passar me curando. A irmã imagina se eu tivesse ficado na roça com medo do povo da rua, como é que eu estaria aqui hoje? A irmã entendeu? Então é importante, irmã, que a gente tenha disposição para enfrentar um passo de cada vez, devagar, sem pressa, a proporção que a gente consegue, mas sem voltar atrás, mas avançando, ainda que seja um avanço milimétrico, mas daqui a um ano, se a irmã fizer isso, um avanço por semana, e repete a semana toda, mais um avanço, isso chama-se dessensibilização sistemática. Isso é uma técnica de você vencer traumas. Então, por exemplo, alguém de repente caiu na rua, ou quebrou um braço, ou sei lá, qualquer coisa assim. Você vai se aproximando daquilo aos poucos, bem devagar. Isso chama-se enfrentamento. Você vai enfrentando muito devagar. Se você sabe que... Olha, irmão, a pior coisa é a gente ter um trauma, a gente dizer assim, eu sou assim por causa do trauma, eu fico no meu canto. Não, é importante que eu vá devagar. Nem que toda semana, todo dia da semana, eu vou até a porta, olho lá fora. Na outra semana eu abro a porta. Na terceira semana eu ponho um pé para o lado de fora. Na quarta semana eu dou 2 passos. Eu vou enfrentando aos poucos. Mas tem que procurar ajuda, não tem como. Se quiser ir em Salgueiro, eu lhe atendo de graça. Vá lá, próximo. Pastor, essa é a pergunta do irmã. Ela convive com uma pessoa que está depressiva. Aqui, ela vive com uma pessoa que está depressiva. Quais são as ações que ela deve ter para ajudar essa pessoa depressiva? Não ficar falando da depressão já é uma boa coisa. Quanto mais você fala, mais a pessoa sente culpa, né? Então muda de assunto, tira o foco da depressão e fala de outras coisas. Coloque coisas para ela fazer. Quando tem alguém depressivo, a gente fala assim, não, deixa quieto, tu está doente, vai dormir, pelo amor de Deus, não faça isso. Bota coisa para ela fazer. Mente vazia, a oficina do diabo. Esqueça a bolsa para ela entregar no seu trabalho, arrume conta para ela pagar, senão vai pagar a multa. Agora uma multa pequenininha, vai que ela não vai e você paga uma multa grande. Então seja inteligente. Quanto mais ela sair de dentro de casa, depressivo, a tendência é se isolar. E como é que você ajuda? Tirando essa pessoa dentro de casa. Então mude de assunto, tire essa pessoa. Deixa eu contar uma história de uma depressiva de Salgueiro, uma senhorinha de 60 anos. Silêncio! Sabe o que a família fez? Inventou uma sopa de quinta-feira. Toda a família se reunia na casa dela. E os familiares começaram a dizer, ninguém nessa família sabe fazer sopa, o povo só faz lavagem. Só fulana sabe fazer sopa. Ela já começou a se sentir importante. Na segunda ela amanhecia pensando na sopa. Na terça ela comprava os ingredientes. Na quarta arrumava a casa. Na quinta fazia a sopa. Na sexta arrumava a casa e já começava a pensar na próxima sopa. Aí foram no padre da cidade e disseram, padre, contrate minha irmã. Se ela trabalhar para o senhor, a gente lhe dá o dinheiro e o senhor paga para ela. O senhor não vai pagar nada. Como a gente já dá o dinheiro para ela, é melhor dar para o senhor e o senhor paga para ela. E se ela não trabalhar, não tem nada. A gente lhe paga do mesmo jeito, o senhor paga para ela do mesmo jeito. Assim foi feito. O padre contratou ela para uma instituição carente lá. Ela começou a todo dia a trabalhar, até meio-dia. Começou a se sentir. Não é que a paciente melhorou? Saiu dentro de casa, encontrou um motivo para viver. Começou a ser... A pessoa geralmente que tem depressão, ela tem uma baixa autoestima. Então é importante que você valorize as qualidades dela, peça conselhos para ela, fale da importância dela na sua vida, de como a vida dela é importante, porque ela se sente um lixo, ela acha que ela não serve para nada. Então vamos lá, coloque coisas para ela fazer, tire dentro de casa, bote para fazer caminhada, preferencialmente, não fique falando do problema,
e fale como ela é importante na sua vida. Se ela botar isso na cabeça, lembra da minha mãe? Eu não me matei, porque eu sabia que minha mãe me amava e me amava muito. Ok? Vá. Pastor, existe cura para o depressivo idoso de mais de 70? Então, se você tiver uma depressão existencial, sim. Se você tiver uma depressão bioquímica, então só um bom diagnóstico faz isso. Essa você vai aprender a conviver e vai ter qualidade de vida. Então, deixa eu dizer objetivo, eu tenho depressão bioquímica, mas eu tenho razões na minha vida que me levaram também. Então, você pode ter misto, as duas coisas. Eu estou falando para os irmãos o que eu passei, eu estou falando só o que é dizível. O que não é dizível eu não conto. Estão entendendo ou não estão entendendo? Então eu tenho as duas razões e eu tenho qualidade de vida tendo as duas coisas. Então a depressão existencial, essa tem cura. A depressão bioquímica, só um milagre, e eu creio em milagres e sei que Deus cura até nos dias de hoje, mas do ponto de vista humano, não. Mas a irmã pode conviver e pode ter qualidade de vida, isso não é impedimento. Então a minha depressão não é impedimento para eu viver. A morte do meu pai, a morte da minha mãe, o suicídio da minha irmã, o assassinato de meu irmão e a morte num acidente de moto do outro meu irmão, não é motivo para eu não viver. Eu estou vivendo, estou aqui, trabalho todos os dias, vivo a minha vida. Então eu quero dizer para a irmã que pode ter muita qualidade de vida. Agora os sintomas você aprende a controlar tranquilamente. Ok? Próximo. Pastor, eu tenho crise de ansiedade e síndrome do pânico. Eu tomo remédio já. Mas assim, mesmo a gente tomando remédio, a gente ainda tem um pouquinho de crise. Começa a sentir os sintomas. É normal? Sim, é normal sentir os sintomas. Agora, se esses sintomas, eles impedem sua qualidade de vida, então talvez você tá precisando fazer um manejo adequado. A síndrome do pânico, geralmente, ela tem um percurso. Deixa eu dar um exemplo mais claro. Sabe aquele casalzinho namorado, que sempre vão para o escurinho e faz besteira? Né? Vão para o escurinho e fazem besteira. Se ele começar, como é que acontece o escurinho? A tia viaja, a mãe viaja, ele vai para a casa da tia e acontece. Então tem um percurso, tem um roteiro. Acima do pânico, do mesmo jeito, tem um roteiro. Importante é que ele nem vá para a casa da tia. Se ele corta no início o roteiro, não tem a consequência. Então, tanto a depressão, quanto a síndrome do pânico, como as crises de ansiedade, elas têm um roteiro. E você aprende a reconhecer o roteiro. E você tem que cortar antes do roteiro. Deu para entender? Então, se eu tenho um descontrole emocional e eu ando armado, uma hora eu vou matar alguém. Então, eu deixo a arma em casa. Eu corto antes. Eu vou matar com o quê? Com as mãos, gritando? Não, é mais difícil. Então, eu preciso cortar antes. Deu para entender? Então se esses sintomas impedem sua qualidade de vida, se mexe muito com o seu dia a dia, talvez está precisando. A terapia lhe ajuda a fazer isso, a reconhecer os sinais, a reconhecer o roteiro e cortar antes. Vá. Pastor, no meu caso Mas é vamos assim. encerrar. Pastora, essa e mais uma? Essa e mais duas. Pronto, já está. Vai. Quem quiser depois terminar, a gente conversa aqui embaixo. Eu percebo que eu sempre tive uma ansiedade para resolver as coisas, alvoroçada. Só que eu percebi que estava com ansiedade porque de um tempo para cá eu sentia uns queimores, uns sintomas diferentes, que eu não sabia que isso era coisa de ansiedade. Os meus seios queimavam. A garganta, o corpo, eu sentia choques. Então eram uns sintomas tão fortes e eu ficava sem saber, né? Eu fiquei tão desesperada, eu trabalhando e olhando assim para mim, o que é que está acontecendo? E eu fui pesquisar no Google, né? Que não é uma coisa boa de fazer, mas eu não tinha para onde correr. E lá disse, isso é um sintoma de ansiedade. Eu me acalmei, porque eu estava com câncer nos seios, né? Eu queria saber do senhor, por que o corpo sofre tanto? Tipo, eu já senti dor no dedo, eu já acordei com cãibra, queimores nos seios, dor na garganta. E essas dores, você fica pensando que está com outra coisa pior. Garganta, câncer de tireoide. Dor nos seios, câncer de mama. Dor nos ossos, leucemia. Então, assim, são tragédias que vêm. E eu fico pensando assim, meu Deus, como que a mente é tão poderosa que reflete no corpo e você fica, por mais que você tente, eu não estou com isso, mas você sente a dor e pensa, eu devo estar. Porque as coisas da mente, elas se somatizam. Deixa eu dar um exemplo para a irmã. As pessoas que perdoar. As pessoas que perdoam têm menos casos de câncer. Por exemplo, o perdão. As pessoas que perdoam têm menos casos de câncer. Como assim? Porque existem alguns cânceres específicos que estão relacionados às emoções. Tudo que está na nossa mente, ele pode somatizar para o nosso
corpo. Por isso, quando eu estou muito preocupado com algo, eu tenho dor de cabeça, porque aquilo que é mental se torna físico, porque o nosso corpo é integrado. Daí a importância de ter uma vida mais tranquila. Daí a importância da gente cuidar com quem a gente convive, onde a gente trabalha, prevenir o nosso futuro. Por exemplo, tem pessoas que disparam numa crise de ansiedade quando fica sem dinheiro, mas não deixa de estourar o cartão de crédito todo mês. Como é que é o melhor? Parando de gastar. Gastando menos. Estou dando só um exemplo. Então, quando você entende o roteiro da crise, você corta antes. Então se torna difícil, mas um segredo é você entender o roteiro. Isso um bom profissional lhe ajuda a identificar e lhe ajuda a tomar medidas antecipadas. Ok? 2 pessoas mais, vai. Pastor, como aconselhar uma pessoa que se corta? Que está se automutilando. Isso. Então, difícil. A automutilação já é uma dor que a pessoa está querendo se livrar dela, colocar para fora. Tem também pessoas que querem chamar a atenção. Quando a pessoa parte para isso, já é sinal que talvez a situação está passando do limite. Eu acho que uma boa coisa é não ficar falando dos cortes, porque aquilo só vai trazer mais tristeza. Uma boa coisa é verificar o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Há muitos casos dos pais se separando, do filho se cortando. Então a causa são os pais. Há muitos casos, por exemplo, do casamento em crise. Então talvez é chamar o cônjuge e dizer assim: olha, você quer se separar, você não gosta mais, isso não é correto, eu não concordo. Mas nesse momento, desse jeito, não é a forma de lidar. Vamos acalmar, vamos tratar ela. Às vezes só fazendo esse manejo acalma a situação, passa, e depois o marido até repensa essa separação, ou a esposa, ou vice-versa. No caso desse, eu lhe diria que é necessário levar um profissional. Assim, ainda que você tente ajudar, mas é algo muito complexo. Se você quer ajudar, bota para fazer caminhada, não fique falando do assunto. Veja se no entorno tem alguma coisa que você pode falar para minimizar, mas tem que levar no profissional. Não tem para onde correr. É algo muito grave para ficar manejando só em casa. Quem mais? Foi? Eu aqui, pastor. Ok. Eu tenho depressão e ansiedade e já tomo medicamento para isso. É correto a gente tirar a medicação sem a ordem do médico? Não, não é correto. Mas é bom você sempre consultar 2, 3 profissionais. O que mais tem em psiquiatria e psicologia são profissionais ruins, mal preparados. Então é importante você, se você toma medicação, não tem um resultado adequado, é bom sempre você ir com a recomendação médica, mas nunca custa você ter uma segunda opinião. Mas não é bom fazer isso. Última, e acabou. Vá. Doutor, a depressão, tem pessoas que têm depressão, como o senhor já falou, mas tipo, a pessoa sofre por alguma coisa e pode durar alguns anos para a depressão se manifestar, ou isso vai de caso para caso? Então, ela vai se cronificando, ela vai se manifestando. Agora, eu posso ter um trauma na minha infância e eu posso sofrer as consequências só na fase adulta, geralmente num novo problema. Então, por exemplo, eu tive pais abusivos e aí eu casei e eu tive agora um marido abusivo. Então, se junta as duas coisas e o primeiro se manifesta. Então, é possível que na fase adulta eu colha as coisas da minha infância, mas geralmente eu vou piorando. Geralmente isso é progressivo quando eu não trato. Vamos se colocar de pé? E eu queria dizer a você, por favor me escute. Por favor me escute. Por favor me escute. Eu sou fruto do milagre de Deus em minha vida. Se eu estou aqui, é porque Deus levantou a minha mãe para cuidar de mim. Se eu estou aqui, é porque Deus levantou o pastor Davi Curti para cuidar de mim. Se eu estou aqui, é porque Deus levantou a minha esposa para cuidar de mim. Se eu estou aqui, é porque Deus se levantou para cuidar de mim. E o mesmo Deus que cuida de mim é o mesmo Deus que cuida de você. Deus não está alheio à sua dor. Deus não está alheio à sua tristeza. Deus não está alheio ao seu sofrimento. Deus quer cuidar de você e nesta tarde Deus está cuidando de você. O Deus de Israel, o Deus abençoador, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó
levantou esta igreja para tratar disso, para cuidar de você. Isso é cuidado de Deus na sua vida. Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esquece dos seus amados, e Deus lhe ama. Deus visita os seus ungidos. Você é amada do Senhor. Deus vela pela sua vida. Deus quer cuidar de você. Deus tem cuidado de mim melhor do que a minha mãe cuidava. Deus tem cuidado de mim melhor do que a minha esposa cuida. E esse mesmo Deus se levanta para intervir na sua história. Aprenda a crer na palavra de Deus. Aprenda a crer nas promessas do Senhor. Aprenda a crer que Ele é que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história, e você vai olhar para o passado e você nem vai acreditar de onde Deus lhe tirou. Deus levantou Elias do nada. Deus suspendeu Elias. E quando Elias quis cair, Deus fala com ele e diz: Elias, o que tu faz aí? Elias, o que está fazendo na caverna? Elias, o que está fazendo na tristeza? Elias, o que faz na dor? Esse mesmo Deus se levantou e, através da palavra de um homem chamado Eli, disse para Ana que o Deus de Israel conceda o que pediu o teu coração. Penina dizia: tu não vai ter. O marido Eucana dizia: Ana, olha para mim, eu sou melhor do que filhos. O próprio Eli, na primeira palavra, olhou para Ana e disse: tu está bêbada, mulher. Mas ela não escutou as vozes que roubavam a sua alegria. Sabe qual foi a voz que ela ouviu? A voz do servo de Deus dizendo que o Deus de Israel conceda o que pedistes. Queria convidar você a curvar a sua cabeça e pedir a Deus cura na sua vida. Você deve ter disposição para buscar se tratar. Você deve ter disposição para enfrentar a sua dor. Mas, sobretudo, você deve estender as suas mãos para os céus e dizer: Deus, eu quero ser curada. Deus, eu quero que o Senhor intervenha na minha vida de maneira ordinária ou extraordinária, de maneira usando os homens e as mulheres ou usando o sobrenatural. Mas, Deus, eu quero me livrar desses sentimentos tão angustiantes. Deus, eu me sinto um lixo, mas a tua palavra diz que eu sou filho do Todo-Poderoso, eu sou filha do Eterno, e o Eterno está comigo, e o Eterno está aqui hoje, e o Eterno está a nosso favor, e o Eterno não muda. Talvez você pergunte: cadê o Deus de Elias? Cadê o Deus de Ana? Mas Deus responde: cadê os Elias de Deus? Cadê as Anas de Deus nessa noite? Quem aqui é Ana do Senhor? Então eu quero dizer que se você clama, Ele responde. Ele responde de maneira natural, mas Ele pode responder de maneira sobrenatural. Fale com o Senhor, apresente a sua dor, apresente a sua queixa, e diga para o Senhor: Deus, eu ouvi nessa tarde que um jovem um dia pensou em se matar durante muito tempo. Eu ouvi que ele já ficou sem tomar banho, que ele já ficou barbudo, que ele abandonou emprego, que ele abandonou estudos, que ele só pensava no pior, mas o Senhor foi na vida dele. Senhor, eu tenho lido na tua palavra, lá em Mateus 7,7, que o Senhor diz: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Deus pode fazer o que você não pode. Deus pode fazer o que os médicos não podem. Deus pode o que os psicólogos não podem. Porque Ele é, porque Ele faz e porque Ele pode, e Ele não mudou. É o mesmo Deus, é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso, é o Eterno. E Ele está aqui e visita os seus servos. Fale com o Senhor,
Abra o seu coração, fale com Ele, fale da sua dificuldade, mas em nome de Jesus, tome posse da palavra dEle, creia no que a palavra dEle diz a seu respeito, creia que Ele não lhe abandona, creia que você é amada do Senhor, e creia que os melhores anos da sua vida ainda estão por vir, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Os melhores anos, os anos de frutificação, os anos de restauração, os anos de cura, os anos em que você testemunhará e dirá: o Senhor fez isso na minha vida, eu já passei por isso, e Deus vai lhe usar no lugar da sua dor de hoje, e onde você sofre, é ali que Deus vai lhe usar como testemunho para outras pessoas. Deus lhe tira do sofrimento para a cura, Deus lhe tira da dor para a alegria, e Deus pode mudar a sua sorte. Clame a Ele. Eu não posso fazer, o ser humano não pode fazer, o pastor Marcos não pode fazer, a pastora não pode fazer, nós temos limitações, mas Deus pode, Deus tudo pode. Clame ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Em nome de Jesus, visita a tua igreja, visita, Senhor, teu povo, visita, Senhor, visita, Senhor, visita as minhas irmãs. Ah, Senhor, o Senhor fez na minha vida, o Senhor tem feito na minha história. Eu não era para estar aqui, mas o Senhor fez. Faz na vida de minhas irmãs, faz na vida dos familiares dela, dos seus esposos, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos. Ah, Deus, tu não muda, Senhor. Ah, Deus, a tua palavra nos diz para nós clamarmos, e a ti nós clamamos, Senhor. Ah, Deus, nós queremos, ó Deus, nesta tarde, pedir ao Senhor, nos ajuda a termos fé, a nos posicionarmos, e quando a guerra mental vier em nossa mente, que ergamos a voz e venhamos a dizer: Senhor, a despeito de tudo que sinto, a despeito do que o meu corpo me diz, a despeito do que a minha mente me diz, eu resolvo crer. Eu resolvo fazer a oração de Josafá, que no meio da angústia disse: Senhor, nós não temos força contra esse grande exército, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos no Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aleluias, 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 aleluias. Aleluias, glória a Deus. Na saída tem alguns DVDs, se você quiser adquirir. Deus abençoe. Obrigado, pastora. Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Tem esse aqui, ó: não estou só, casamentos restaurados, filhos em crise. Ele trouxe nove temas. Você pode adquirir o DVD dele, do pastor Ailton Leite. Quem foi abençoado aqui? Antes de eu encerrar, preste atenção ao que eu vou falar. Primeiro eu quero dizer a você, o pastor Ailton, ele trouxe aqui informações de como a gente deve lidar com a gente. Olha, irmãs, a gente aprendeu, a gente teve informação.
ore em cima das informações.